Olá, muito obrigado a todos vocês que continuam assistindo às nossas lições introdutórias à ética. Bem, hoje teremos uma videoaula sobre fundamentação metafísica da ética feita por Platão. Então, em primeiro lugar, um pequeno esclarecimento quanto ao uso da palavrinha metafísica. Vocês têm ali no lado, um recorte da obra do Rafael, chamada Escola de Atenas, onde Platão aparece apontando supostamente para um mundo transcendente. Então, claro, há um sentido de metafísica, aqui como aquilo que está para além da física, mas há um outro sentido possível da palavra metafísica, que significa simplesmente a compreensão mesma do mundo físico na sua constituição última. O mundo como ele é tal como nós o entendemos. Pelo menos essa é a divergência na compreensão da metafísica que transparece na interpretação do Platão, da obra dele, como veremos. Bem, e por falar na obra do Platão, então, lembrem também que na videoaula passada, tentando estabelecer as fontes e as contribuições do pensamento socrático, nós utilizamos alguns comentadores que dividem a obra completa do Platão em 3 fases. Uma primeira, nós teríamos o Sócrates como personagem que reconstitui as ideias do Sócrates histórico, por exemplo, em Eutífron, Apologia. Mas a partir de um determinado momento, Platão, sentindo a necessidade de fortalecer algumas ideias do Sócrates, ou ao menos dar-lhe um embasamento para, de fato, refutar o relativismo ético dos sofistas, ele construiu a sua própria filosofia, a sua própria teoria. Então, os comentadores dizem, por exemplo, que os livros 9 a 10 da República, assim como a obra Banquete, assim como o diálogo Mênon, discute se a virtude pode ser ensinada, e há uma apresentação de várias definições de virtude. Essas obras, então, elas seriam distintas e não atribuíveis ao Sócrates histórico. Por quê? Porque nelas aparece a teoria das ideias. Então, nós vamos entender o Platão 2 como o autor que, de fato, cria a teoria das ideias. E não estava no pensamento socrático, ao menos segundo o depoimento do Aristóteles. E por falar em Aristóteles, eu vou agora fazer mais uma citação da metafísica para a gente compreender, de fato, o que nós podemos entender pelo Platão 2, as suas influências históricas. Então, eu cito, abre aspas, Platão aceitou os ensinamentos socráticos. Sabemos disso. Mas, por estar familiarizado com as opiniões de Heráclito, pensou que as definições comuns se produziam em outras coisas e não nas sensíveis, pois lhe parecia impossível que elas fossem das coisas sensíveis que estavam sujeitas à mudança permanente. Platão chamou a tais entes ideias, acrescentando que as coisas sensíveis existem fora delas, são nomeadas de acordo com elas, pois muitas coisas sensíveis têm o mesmo nome por participarem na correspondente forma. A única mudança que ele fez foi usar o nome participação. Prestem atenção a essa palavrinha, participação. Pois os pitagóricos sustentavam que as coisas existem imitando os números, enquanto Platão, mudando o nome, dizia que as coisas existem pela participação nas formas. Sobre o que realmente essa imitação ou participação nas formas seria, eles deixavam em aberto. Platão também diz que, além das coisas sensíveis e as formas, existem objetos matemáticos, como entes intermediários, diferindo das coisas sensíveis por serem eternos e imóveis, e diferenciando-se das formas
pois há vários números semelhantes, enquanto que a forma é única. Fim de citação. Bem, então, o que Aristóteles, que foi um dos primeiros grandes historiadores, né, da filosofia, uma proximidade de Platão, nos diz, é que Platão teve a influência de Heráclito, né, segundo o qual o mundo está em constante devir, há uma transformação contínua das coisas. É só nós olharmos ao nosso redor, ao mundo, né? As coisas estão sob um fluxo de mudança contínuo, né? Mas também sofreu a influência dos pitagóricos, né, que acreditavam que os números eram entidades substanciais, né, do mundo, não sujeitas à transformação. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, sempre. Isso é atemporal, é fixo, é imutável. Né? E as coisas sensíveis simplesmente imitariam os números para os pitagóricos. E o Platão trocou, como Aristóteles diz, o nome e diz que as coisas sensíveis participam, né, participam das formas. Eu vou já ilustrar discutindo aqui a definição de justo e excelente. E, interessantemente, né, o Aristóteles conclui nos dando uma dica da ontologia do Platão. Então, aquilo que começou como talvez uma distinção epistêmica, quer dizer, como nós conhecemos o mundo, se somente pela nossa sensibilidade, pela visão, etc. E assim nós vemos que o mundo está em constante transformação, né, um devir contínuo, um fluxo contínuo de mudança. Né? Mas se nós paramos para pensar, né, nos números, por exemplo, eles não estão sujeitos à mudança. Né? Aparentemente, um círculo, né, pela sua definição de ser conjunto de pontos equidistantes de um ponto central, é sempre o mesmo. Né? E sofrendo também a influência de Parmênides, né, o Platão compreendeu que, então, essas entidades, elas são, né, e aquilo que é, né, e permanece sendo. Quer dizer, há uma noção aí de substância, de essência que permanece. Bem, essa é, então, me parece, uma boa dica para a gente começar a entender o pensamento filosófico de Platão, né? Criando, então, a teoria das ideias. Agora, vamos para a ética. Como isso funciona, então, aquilo que, seguindo, né, as lições de Sócrates, né? Vamos começar por definições, como Platão então, complementaria, né, o pensamento do Sócrates. E vamos começar com a definição de justo. Né? De quê? Bom, aqui, então, novamente, eu vou me valer do pensamento do chamado Sócrates, né, no livro 1 da República, né, simplesmente para dizer o seguinte, que lá a gente encontra a definição de justo como sendo aquilo que é do interesse do mais forte, mas que Sócrates, né, pergunta o que é o mais forte, Trasímaco responde que é aquilo que numa determinada polis governa e, portanto, faz as leis, independente se essa polis é governada democraticamente, né, ou por tiranos, ou por um grupo, né, de excelentes, ou pelo sistema oligárquico, se fazem as leis e se pune quem descumpre. O Sócrates pergunta se os seres humanos, ao fazer as leis, eles não podem errar. O Trasímaco concede, né? E então o Sócrates diz que tanto seria justo então obedecer às leis, mas também poderia ser justo desobedecer certas leis que os governantes erraram ao fazer e então produziriam algo que seria contrário ao próprio interesse. Então é por terminar assim, sem uma definição positiva de justiça, que o livro 1 não é, da República, né, não é considerado um texto platônico, mas simplesmente um diálogo socrático. Né? Tem mais. Bem, a partir disso, então, como procede o livro República, né? Ou a República? Bom, no livro 2, Platão então busca uma definição positiva de justo. Né? Há uma lista de definições que aparecem aqui,
que são discutidas, né? Aqui não vem ao caso aprofundar quais são, mas eventualmente há uma busca de uma definição universal do que é justo. Eu gostaria que vocês tentassem acompanhar com atenção o seguinte, né? Vamos imaginar um ato A, ato 1, por exemplo, algo que vocês conhecem da videoaula passada, né? O Tifron processando o pai por um suposto homicídio. E vamos perguntar por que seria justo, né? O que esse ato justo teria, né? E levaria a gente a considerar, por exemplo, né, correto punir. Então, aqui um primeiro sentido, né, de justiça seria punir alguém por cometer um assassinato. Agora vamos imaginar um ato 2, poderia discutir se é justo ou não, também lembrando da videoaula passada, eu antecipei um pouco isso, né? Nós diríamos, por exemplo, que uma divisão justa entre pessoas iguais seria uma distribuição igualitária, né, de um determinado bem. Divisão justa, então, seria uma divisão igual e iguais. Agora vamos imaginar um outro ato de justiça, né? Pelo menos que a gente poderia discutir se é justo ou não, e vamos, por exemplo, dizer que é justo que um juiz, né, ou uma juíza julgue um caso de forma imparcial, né, sem considerar, por exemplo, características secundárias das partes que estão em disputa, né, em litígio. Então vamos associar essa palavrinha parcial, desculpe, esse ato, né, a imparcialidade. Agora vamos imaginar um ato 4, que nós podemos discutir se é justo ou não, por exemplo, numa avaliação, numa sala de aula, né, numa prova ou num trabalho escrito. Vamos discutir se, por exemplo, não seria justo reconhecer o mérito das pessoas que estudam, que se esforçam, né, aprovando-as, e se também não seria justo nós reprovarmos pessoas que não aprendem o conteúdo de uma disciplina. Tá? Então aqui vamos associar justiça com um certo reconhecimento do mérito. Bom, agora vamos perguntar o seguinte, né? Lembremos que Aristóteles diz, os platônicos separavam os universais dos entes singulares. Então vamos perguntar o que todas essas instanciações de atos justos, né, têm em comum, X. Né? O que seria esse elemento comum que permitisse a gente, por exemplo, dizer algo universalmente, né? Quer dizer, usar esse operador. Né? Todos os atos justos são, por exemplo, intrinsecamente valiosos e também contribuem para a felicidade. Bom, a resposta, uma primeira resposta, ao menos, né, do Platão no livro 2 da República, que é uma definição aceitável para alguns comentadores, a definição de justiça de Platão, né, é que nós temos que dar a cada um o que é seu, o que lhe é devido. Então, quando a gente pune um criminoso, a gente dá o que a ele o que lhe é devido, uma punição. Né? Quando a gente divide igualmente um bem, né, diferentes pessoas de forma igualitária, se elas são iguais, isso a gente dá também, né, a cada um o que é. A imparcialidade no julgamento também garante que cada um receba, né, a sentença correta, justa, assim como na avaliação é justo que cada um receba a nota segundo o seu esforço. Então, a definição que aparece 331 da República é que justo, né, é esse elemento comum a todos os atos, e atos, então, são fenômenos, né, são eventos que acontecem temporalmente, a gente vê alguém tirando a vida do outro, etc. Mas nós não vemos ali a eide da justiça. Nós precisamos apreender, né, pela nossa inteligência, né, essa forma. Então, se nós paramos e perguntamos
tem de comum todos os atos, nós vamos perceber que, de fato, há uma ide de justiça, né, que é dar a cada um que é devido. Supostamente, essa seria a definição universal. Bom, então, a partir do livro 2, o que a República faz, né, é buscar essa definição, estabelecer, né, as suas propriedades universais e projetar um tipo de sociedade, né, fundada em princípios de justiça, né, constatando, por exemplo, que nós não somos seres humanos autossuficientes, que nós temos talentos diferentes e assim por diante. Então, Platão é um dos grandes primeiros filósofos a pensar uma sociedade idealizada, estruturada a partir, né, dessa concepção de justiça, da ide de... Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o livro 3, 4, 5 estabelece, então, todo um processo educativo, né, para descobrir o que há de melhor, o talento de cada um. Começa com educação básica, digamos, aprender a ler, escrever, educação artística, música, né, matemática, né, num ensino um pouco mais avançado, técnicas de oratória, serviço militar, né, quando final da adolescência, início da maturidade, assim por diante. Quer dizer, Platão estabelece aí um conjunto de ensinamentos que as pessoas deveriam aprender para descobrir aquilo que na sua psique elas têm de melhor. Bom, a partir disso, então, Platão vai estabelecendo, né, como a justiça pode ser instanciada na polis. Bom, eu vou agora, então, apresentar para vocês, licença, tá? Dar um pouco, né, a cura e pular essa explicação que eu já fui apresentando, né, de alguma maneira, e chegar àquilo que o Platão estabelece como uma divisão tripartite da nossa psique, da nossa alma. A partir dela, então, uma definição do que é a virtude, a excelência, e uma formatação do que ele considera em uma polis justa, né? Bem, então, para começar, eu gostaria simplesmente de né, salientar o que está aí. Quer dizer, a parte racional da nossa psique, né, ela seria uma parte responsável pela deliberação, né, daquilo que é bom para a alma como um todo, pensando talvez na neurociência atual, né, o nosso córtex pré-frontal responsável pela nossa racionalidade. Há também uma parte apetitiva, né, dos desejos de saciar a fome, a sede, etc., que não depende muito sobre considerações do que é bom ou mal. Então, novamente, pensando na ciência, aquela parte mais primitiva, né, no nosso cérebro reptilíneo, se quiserem. E há também uma parte emocional, cujas paixões, né, fúria, orgulho, etc., né, dependem, sim, de certas crenças sobre o que é bom ou mal. Quer dizer, seria, por exemplo, o nosso sistema límbico, né? Bom, a partir dessa definição, dessa visão, desse estudo tripartite, né, da psique humana, da alma, o Platão define a areté, quer dizer, a excelência, né, como um certo tipo de saúde, beleza e uma boa condição da alma. E o vício seria o contrário, seria um tipo de doença, uma feiura e assim por diante, né? Bom, a fraqueza, por exemplo. Bom, a partir dessa compreensão, então, do que é a areté, essa definição, o Platão apresenta uma compreensão de 4 virtudes fundamentais. A sabedoria, ela requer um certo conhecimento racional, né? Ou seja, julgamentos verdadeiros sobre como é o mundo, mas também uma capacidade de ordenação de desejos das outras duas partes, né? Isso na psique de cada um. Bom, a sabedoria na polis seria, e eu já vou explicitar um pouco mais isso, aquele conhecimento que torna sensatas as políticas públicas, né, que buscam o bem comum da polis. Nós teríamos também a
a coragem, além da sabedoria, né? É Andreia, é uma espécie de resolução firme para fazer o que se deve fazer e não fazer aquilo que deve ser temido. Temos também a temperança, que ordena a parte apetitiva da alma, levando a um acordo sobre qual parte deve governar a alma, né? Desejos racionais devem se sobrepor, Platão, aos desejos não racionais. Né? Isso tanto na psique individual, pessoal de cada um, quanto na polis. E temos também a justiça, né? E aqui nós temos já uma outra compreensão da justiça, né? Ou ao menos uma associação dela à psique. Né? Então, significa que a justiça requer que cada parte da alma cumpra a sua função, e na polis ela torna possível que a sabedoria, a coragem e a temperança desempenhem uma função em relação ao bem comum, segundo uma certa estratificação. Bom, e aqui tem então uma espécie de redefinição de justiça, né? Justiça é fazer aquilo que é próprio a cada um. Né? Então, há agora uma associação via processo educativo que descobre qual parte da psique de cada pessoa é sobressalente. Né? A partir dessa compreensão de justiça, que no fundo é ideia também, quer dizer, dar a cada um o que lhe é devido, né? O Platão faz uma projeção, digamos, de como deveria funcionar a polis, a sociedade, atrelando, então, determinadas virtudes, determinadas excelências e suas funções a certas classes de pessoas. Então, segundo Platão, as pessoas que no processo educativo mostram que a parte apetitiva da psique ela é sobressalente, deveria se dedicar a funções produtivas. Né? E a virtude correspondente deveria ser a temperança. Quer dizer, os trabalhadores, em geral, seriam, né, representantes dessa classe. Ele, então, depois associa, né, tendo o processo educativo descoberto, né, a parte sobressalente da psique de cada um. E naqueles que têm a parte da alma, né, emocional, como sendo sobressalente, a virtude correspondente é a coragem. A função seria prestar serviços públicos, né? Por exemplo, soldados executivos. E aqui nós temos, finalmente, a sabedoria, né? Que deveria, então, ser aquilo que deveria ser atingido a partir de muito estudo matemático, que nem todos alcançariam, né? Que dependeria de um exercício de certas funções públicas, né? Legislativa, judicial, para as pessoas que mostrarem que a parte racional é sobressalente, acabariam sendo os guardiões, né? Os governantes, e, enfim, temos a tese do Platão, do filósofo ou da filósofa, que deve ser a governante. Né? Aqui só um detalhe, o Platão defendia que tanto meninos quanto meninas tivessem a mesma educação e, portanto, também nós poderíamos falar não só do rei filósofo, mas da rainha filósofa, das pessoas que acabariam governando. Bom, essa forma de apresentação, então, né, dessa estruturação da polis, eu não vou detalhar mais, eu simplesmente vou chamar que é, a partir, então, uma compreensão da virtude, da excelência, uma certa definição, né, que o Platão projeta essa, digamos, utopia, uma das primeiras grandes utopias, né, uma polis idealizada segundo a ideia da justiça. Né? Bom, agora vamos perguntar, e com isso eu vou encerrando a videoaula de hoje, né, o que há de comum, não apenas entre atos justos, mas entre as diferentes virtudes. Né? Entre, por exemplo, a sabedoria, a coragem, né, a temperança, etc. O que há de comum entre elas? Né? E mais, o que há de comum entre as virtudes e outros atos que a gente pode dizer que são bons? Por exemplo, atos prazerosos, né? Ou, eventualmente, outros tipos. Bem, brevemente enunciado, mas eu vou retomar esse ponto na próxima vez.
aula, né? Esse elemento comum é a ideia de bem. Então aqui vem uma famosa passagem pública 9b, que é onde Platão enuncia a tese de que o bem, a ideia do bem, a forma do bem, ela está para além de todas as outras formas. Lembrando aí a pequena ontologia, né, estabelecida por Aristóteles, o bem estaria para além não apenas da forma dos objetos físicos ou dos números ou entidades matemáticas como entidades intermediárias, mas também para além da forma da justiça ou das outras virtudes. Então eu vou encerrar a videoaula de hoje chamando atenção aqui para uma passagem que eu vou pedir para vocês refletirem um pouco, né, para a nossa próxima videoaula, onde Platão estabelece com todas as letras a tese dele de que o bem em si, né, é a forma última, transcende as outras. Então eu vou ler devagar para a gente começar a refletir sobre essa que é, de fato, a fundamentação metafísica da ética feita por Platão. Como eu disse, isso está em 509b da República. Eu cito: não apenas o ser conhecido parece estar presente nas coisas conhecidas por causa do bem, mas também o ser e a essência. To einai te kai ten ousian. Então, o ser e a essência lhe são acrescentados por causa dele, não sendo o bem uma essência. Uk ousias ontos tu agatu. Mas estando acima e além da essência, para além da ousia, em dignidade e potência. Então, claramente, né, essa passagem diz que o bem está para além das outras formas e, além disso, que é a razão de ser e conhecer essas formas. Então, como compreender o bem? Por que o bem é razão de ser das outras coisas? Bom, aqui a associação, né, clássica predominante da filosofia tal foi dizer que Deus é algo como equivalente ao bem platônico, né? Exatamente porque Deus, ao pensar as coisas, criaria elas a partir do nada. Seria a razão de ser das coisas. E também, dado que nós teríamos uma certa participação na ideia a partir da qual Deus cria as coisas, nós, no nosso conhecimento inteligível, compreenderíamos, então conheceríamos essa ideia. Agora, essa não é a única leitura, né? Essa, de fato, é feita, por exemplo, eu mencionei ali, né, a publicação da República da Caluce. Uma certa tradição e associação, né, ser, Deus, mas há uma outra forma de entender, que eu vou, então, só mostrar e recomendar, vou retomar a partir da próxima videoaula, né? Nesse que é, para mim, um dos principais especialistas hoje vivos, né, da ética platônica, Terence Irvine, num livro chamado Plato's Ethics, que eu recomendo muito, né, para as pessoas que puderem adquirir e ler, há uma outra interpretação, né, que diz simplesmente que o bem está para além das outras coisas, porque é em função do bem que nós, por exemplo, buscamos conhecimento, criamos casas, etc. Quer dizer, o bem seria a razão de ser e conhecer das outras formas. Agora, uma elucidação disso depende de uma discussão um pouco mais aprofundada e um esclarecimento a partir de algumas alegorias que o Platão fez posteriormente a essa citação, né? Por exemplo, da caverna, mas também da linha, etc. Então eu vou retomar esse tema, de modo como a gente precisa interpretar a fundamentação metafísica da ética e seus problemas
né, a partir da próxima videoaula. Até lá.